Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso quadro Partidas de Inscritos aqui. Partidas maravilhosas dos nossos heróis aqui do xadrez, nosso de cada dia, né? Da realidade aí do nosso dia a dia aí do xadrez, né? Vamos dar uma olhada então, eu trouxe uma partida aqui, algumas partidas muito divertidas aqui pra gente. Vamos trazer aqui o tabuleiro e a primeira delas é a partida do Iago aqui. O Iago mandou essa partida, muito obrigado, Iago. E essa partida aqui ela é espetacular, e o tema dela é Não Existe Partida Perdida. Vamos lá, vamos dar uma olhada então. Aqui o Iago de brancas, abre aqui com o peão do rei, siciliana. Vale notar aqui, galera, o rate no Iago, né? Um jogador já avançado aí, 1821 de rate. O adversário também, quase 1700 aí de rate, tá bom? Então aqui defesa siciliana, cavalo desenvolve G6, a defesa do dragão hiper acelerado, hein? Olha que nome chique. Aqui D4, o peão toma, cavalo toma e o bispo já vem pra longa diagonal aí, com bispo G7. C4 foi jogado, cavalo C6 e aqui bispo E3, trazendo mais uma proteção para esse cavalo que estava atacado duas vezes. E aqui cavalo em F6 atacando o peão central. Até aqui tudo certo, cavalo C3 desenvolve, protege o peão, roque guarda o rei, bispo D3, é sempre um lance arriscado, mas tudo bem, porque corta a conexão aqui da dama com o cavalo, mas até aqui tá no limite, tá tudo certo, tá dando pra proteger. A6 foi jogado e aqui dama D2, né? Esse lance aqui, ele é muito jogado nessas posições de dragão acelerado, mas tem que tomar cuidado sempre com a ideia de cavalo G4, né? Então aqui jogar talvez um H3, alguma coisa aqui para evitar o cavalo G4 antes de jogar dama D2. Dama D2 foi jogado, chegou o cavalo G4 e agora o cavalo aqui no centro tá atacado duas vezes, o bispo tá atacado também. E aqui é muito difícil de achar um lance, talvez aqui cavalo C2 tirando o cavalo do ataque. Mas aqui o Iago se distraiu e jogou aqui com bispo G5, protegeu o bispo e agora caiu este cachorro. Bispo por D4 foi jogado aqui pelo adversário dele e agora é fazer o quê? Abandonar? Nada disso, aqui o Iago segue na luta, faz a coisa certa, né? Somos amadores aqui, né? Não é grande mestre nem nada disso. Então, do mesmo jeito que o Iago errou, o adversário também pode errar. O Iago segue aqui na luta, dama em F4 atacando aí o cavalo e agora cavalo por F2, a posição vai entrando em colapso aqui, a posição do Iago. Não tem muito o que fazer, porque agora a torre tá atacada e o pior, não tenta salvar a torre não que cai a dama. A grande ameaça aqui é cavalo por bispo dando um duplo e acabando com a partida. O Iago, percebendo os perigos, vai ter que deixar a torre. Toma essa decisão dramática de deixar a torre aqui guardando a casa de D3. Bispo C2 foi jogado, protegendo a dama. E aqui cavalo por H1. Grande roque atacando aqui o cavalo volta para a casa de F2. E como o cavalo está protegido pelo bispo, o Iago vai para essa ideia de capturar aqui o bispo, torre agora por bispo, e depois de cavalo toma, pelo menos dama aqui por cavalo. Cavalo por bispo e dama aqui por cavalo, dama por C2. E se a gente parar para olhar o que sobrou, vamos fazer uma contabilidade aqui pro Iago. Sobrou uma dama e duas peças menores contra a dama, duas torres e um bispo. E o adversário é forte, 1700 aí de rate. O que fazer? Abandonar? Nada disso, não existe partida perdida. Aqui o Iago coloca isso, ele segue agora com D6, o adversário segue com D6, ele segue aqui com cavalo D5, pressionando aqui o peão de E7, usando o que ele tem aqui de arma. F6 foi jogado, evitando a captura. E agora bispo H6, um lance ativo atacando aí a torre. A torre vem para E8, dama C3, vai que ele joga um F5 aqui, você pode dar mate, né? Então aqui, você tem que tentar alguma coisa. E5 foi jogado, agora dama em F3, já pressionando aqui em F6. É legal que o Iago... O Iago não tem peça, mas parece que ele que tá com a iniciativa aqui, né? O adversário tem que ficar toda hora se defendendo. A partida seguiu aqui com F5 e agora E por F5, bispo por F5. E quem tem a iniciativa aqui é o Iago. G4 mandou o Grobiano aí atacando o bispo. A torre C8. Aqui o adversário dele fala, chega, né? Chega, eu tenho muito material a mais. Vou deixar esse bispo aí, vou pra cima do rei exposto. E aqui o Iago, então, não captura o bispo e aproveita para defender o peão aqui, jogando B3, protegendo aqui o rei dele, né? A partida seguiu com dama H4, um lance muito forte aqui do adversário do Iago, ameaçando capturar aqui o bispo com cheque, esse bispo que é muito incômodo. Aqui o Iago faz peão por F5, dama por H6 cheque, rei B2, dama por H2 cheque, rei A3 e G por F5. Se a gente olha essa posição, a posição aqui realmente é dramática aqui pro Iago. Dama e cavalo contra dama e duas torres, dois peões passados e conectados.
Uma tristeza, né? Você até poderia dar um duplo de cavalo aqui e capturar a torre, mas as pretas vão ter uma torre a mais, de que adianta? Então o Iago vai para uma sequência esperta aqui, ele tem que manter as únicas peças que ele tem aqui no tabuleiro, que são a dama e o cavalo, aqui as peças para tentar atacar. O Iago quer ganhar aqui, ele segue com dama por F5, a partida segue com torre de 100 D8 e olha só a notícia boa pro Iago aqui. A notícia boa é que ele já tem um empate aqui. Ele já tem um empate, se ele quiser aqui, ele segue com dama G5 cheque e o rei não consegue mais escapar dos cheques. A dama tá muito longe para se sobrepor aqui nos cheques. As torres não andam na diagonal, não andam igual a cavalo, não consegue bloquear cheque onde elas estão. E aqui o rei também não consegue escapar. A dama sempre vai perseguir e vai continuar dando... Opa, aqui perdeu a dama. O mouse sleep perdeu. Aqui vai continuar dando cheque para sempre, né? Dando cheque para sempre. O rei não tem como escapar e aqui teria já o empate. Mas o que é isso? Por que o Iago vai querer empatar aqui se ele pode tentar a vitória, né? O Iago aqui segue com cavalo e F6 cheque. Partida seguiu com rei H8 e agora sim cavalo aqui por E8. E colocou o adversário numa posição difícil. Você fala por quê? Bom, aqui o natural seria capturar o cavalo, que não foi o lance jogado. Mas eu te pergunto, o que as pretas jogam depois de dama em F7? É sério, Rafa, que você está fazendo essa pergunta? As pretas têm uma torre a mais, né? É que as brancas podem empatar. Na verdade, as pretas só têm um lance nessa posição que não empata, né? Então aqui, por exemplo, vou dar torre C8, por exemplo, já não funciona, né? Por conta de dama F6 cheque, o rei vem pra cá e dama E6 cheque, capturando a torre na sequência e as brancas vão conseguir empatar. Torre G8 também não funciona, dama F6 cheque, dama F8 cheque, vai ficar dando cheque perpétuo. Torre aqui não funciona, vai cair a torre. O único lance seria, nem em B8 funciona, nem em B8 funciona porque você vai conseguir perseguir aqui. Você vai conseguir perseguir aqui quando o rei vai embora, você captura aqui em D6 e vai capturar a torre no final das contas, né? Então o único lance aqui seria a torre A8 e talvez as pretas melhores aqui, não, certamente as pretas melhores aqui. Mas é difícil de achar tudo isso e é tudo muito rápido aqui, partida online. O adversário aqui do Iago ficou preocupado, voltou a dama, falou, vamos trocar a peça logo, pelo amor de Deus. E aqui o Iago fala, nada disso, segue castigando aqui com dama E6, ele quer ganhar. Dama aqui em G5 foi jogada e agora cavalo por D6. A reação aqui ameaçou o triplex com varanda aqui. O Iago ele tá fazendo o impossível. Ele tinha um monte de peça a menos aqui. E ele tá atacando, ele nunca perdeu a iniciativa. E aqui o adversário fala, chega, vamos jogar esse final então. O Iago fala, beleza, eu vim aqui pra ganhar. Dama por D6, H5 disparando com o peão passado e agora dama B8, cheque exclama. A dama cobre aqui em G8, afinal de contas o rei até poderia escapar, mas aqui dama toma peão com cheque e tudo mais. Então aqui ele preferiu cobrir de dama e agora dama por B7. Dama em F8 seguiu na partida com cheque, as pretas têm uns peões passados aqui, será que dá pra segurar? Bom, temos que ver que o Iago também tem um peão passado e o Iago segue com esse lance dama B4, que é a primeira vista quando eu vi esse lance eu falei, ixi, agora perdeu. E na verdade não, esse lance foi muito legal. Por exemplo, aqui o lance jogado foi rei G8 protegendo a dama, mas se dama por B4 e disparar o peão de H, as brancas conseguem empatar. C5, H3, porque as pretas promovem primeiro, mas as brancas promovem com cheque, né? E agora é a vez das brancas, vão ficar dando cheque pra sempre aí. Então muito legal aqui o lance dama B4, exclama, a partida seguiu com rei G8. C5, exclama, avançando com o peão. O peão agora avança aqui para E4, né, propondo trocas aqui, mas o Iago não veio aqui para empatar, ele quer ganhar. C6, avançando, o peão dele chega mais rápido. E3, disparando com o peão. Dama por F8, cheque, eliminando a dama do tabuleiro. Rei por F8, peão avança. E agora, os dois vão promover? Nada disso, o Iago promove primeiro aqui com cheque e simplesmente retorna a dama. E o adversário dele abandona aqui a partida. É uma partida espetacular. Aqui o Iago colocou essa frase, né? Não existe partida perdida, né? Essa partida aqui é a prova disso. Uma partida espetacular. Saiu mal aqui, o Iago pendurou no começo da partida, mas não desistiu e conseguiu aí a sua vitória, né? Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com antes de ir para a próxima partida. Vamos lá. Bom, enquanto a gente aguarda o relatório aqui, só um lembrete aí, galera. Vai começar o curso de defesa Grunfeld com o grande mestre André Diamante. A solução definitiva para você ter um repertório contra peão-dama, né? O pessoal jogou lá com peão-dama e você agora já sabe o que jogar de maneira bem dinâmica, bem agressiva. Vai conseguir ter resultados melhores aí nas suas partidas. Serão 8 aulas ao vivo aqui com o grande mestre André Diamante. Você tem acesso vitalício a esse conteúdo, as aulas ficam gravadas, você vai assistir
sempre que você quiser, quantas vezes você quiser, tá bom? E além de tudo, você ganha 3 meses de acesso a mais 13 cursos online, os cursos interativos da Academia Xadrez Brasil, que você faz quando você quiser, aonde você estiver. Também esses 13 outros cursos de tática, abertura, estratégia e muito mais. Você pode evoluir bastante aí no seu jogo, tá bom? Então é isso, aproveitem aqui. Para quem quiser se inscrever, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? E também os cursos anteriores estão com promoção, aí estão na oferta, tá bom? Condição aí especial então para vocês aproveitarem. E também os cursos anteriores também dão 3 meses aí de acesso aos cursos interativos online aí da Academia Xadrez Brasil, tá bom? Aproveitem aí. Muito bem, o relatório ficou pronto e a gente vê aqui o Iago, né? Como ele saiu mal, olha aqui no gráfico, né? O adversário dele logo ficou melhor. Aqui no gráfico ele já dá essa barrigona aí. E ele foi que conseguiu. Aqui ele tinha aquela ideia de dama G5, dava pra ele empatar, mas ele queria ganhar, né? E aqui ele foi que virou aqui do adversário. Excelente aqui a partida. Vamos pra segunda partida aqui dos inscritos, vamos lá. Muito bem, galera, nessa segunda partida o nosso inscrito Jaislânio Matias está jogando contra ele, Magnus Carlsen. Olha aí que espetáculo, vamos dar uma olhada então como é que vai se sair aqui o Matias contra o Magnus Carlsen. Vamos dar uma olhada então aqui o nosso inscrito, querido inscrito aqui, Jaislânio Matias abre com cavalo F3, aqui B6 foi jogado G3 e agora E5. Magnus Carlsen vai para um gambito duvidoso aqui de longo prazo, oferecendo o peão no centro. E aqui o Matias respeita, ele falou, louco, o Carlsen aí gambitando o peão é melhor eu não aceitar, né? Ele simplesmente poderia capturar aqui, não tem nada de errado nisso, mas respeitou aqui. D3 evitando o avanço do peão, bispo B7, bispo G2 e aqui D5, ô louco, dominando aí o centro. Roque foi jogado, colocando o rei em segurança e sempre respeitando, né? Captar o peão de E5 pode, mas é o Carlsen, né? Vamos respeitar. Bispo D6 aqui protegendo o peão e agora A3 foi jogado. E4 atacando o cavalo volta aqui para casa de D2, recua e o cavalo vem aqui para E7. B4 foi jogado, aqui F5, a pancada, o Magnus Carlsen vem vindo com tudo aí, D por E4, F por E4 e E3, até aqui tá boa a posição do Matias, né? Roque foi jogado, C4, buscando aí uma ruptura no centro, excelente lance, cavalo em D7, cavalo C3, pressão total no centro, D por C4, cavalo por C4. Tá bem aqui o Matias, saiu bem aí na abertura, desenvolveu as peças, tem um ataque no peão central, tá fácil de desenvolver o bispo, legal demais. Bispo E5 foi jogado, cravando aqui, ameaçando capturar aqui o cavalo, e é possível agora capturar o bispo. Cavalo por E5 foi jogado, cavalo por E5 e aqui trocas, dama por D8. Torre de A por D8 e finalmente o bispo desenvolve aqui na longa diagonal, o bispo aqui em B2. Cavalo C4 foi jogado atacando o bispo e aqui a posição já incomodou. Esse lance do Magnus Carlsen incomoda bastante, né? Porque você vai ter que tirar o bispo para C1, né? Esse aqui seria talvez o melhor lance aqui da posição e você desconectou as torres, não tá muito legal isso daqui, né? Já ficou incômodo esse cavalo aqui em C4. E aqui o Matias então faz o seguinte, ele vai pra confusão aqui. Bispo por E4, aqui atacando agora o bispo de B7. E esse lance aqui perde uma peça, né? Porque a partida seguiu com o bispo por E4, cavalo por E4 e agora cavalo por B2. O Matias tem uma peça a menos contra o Magnus Carlsen, mas ele não vai abandonar não, ele é um guerreiro. Ele segue com torre de A em B1, o cavalo volta para C4 e agora a torre A1 protege o peão, importante. Torre D3 foi jogado, A4 avançando com os peões, o ataque da minoria. A5 foi jogado, peão toma, cavalo toma. E aqui torre de F vem atacando os alvos, é isso aí, o Matias segue na luta. O rei vem para F7, torre por C7, cravando aqui o cavalo, legal a reação. Aqui cavalo B3 foi jogado atacando a torre ataca o cavalo volta e cai mais um peão, torre por B6. Tá de volta no jogo aqui o Matias, ele tem uma peça a menos, mas tem alguns peões aí para compensar, 3 peões de compensação. Torre D1, cheque foi jogado, rei G2, torre 8, trazendo a torre para o jogo, mas agora cavalo aqui em G5, cheque, né? Um outro lance muito forte aqui na posição seria a torre aqui em A6, né? Seria realmente um lance forte, o cavalo ficaria com poucas opções aí de fuga. E também dá para continuar atacando, enfim, uma posição forte aqui para as brancas. Mas aqui a partida seguiu com o cavalo G5 também forte, rei aqui em G8 escapando, torre E6 atacando aí o cavalo, o rei vem para F8 protegendo o cavalo, mas agora cavalo por H7, uma bela sequência aqui do Matias, levando mais um peão, aí pôs no bolso mais um peãozinho, o rei vem para F7, cavalo G5 protege a torre da cheque, espetáculo, o rei vai
vai pra G8. Por que G8, né? E não F8 de novo. Não me pergunte, o rei veio pra G8 cansado de ir pra casa de F8. Ele fala, toma logo meu cavalo. Torre de E por E7, foi jogado torre toma, e agora sim, rei F8 atacando a torre. A torre vem pra 7 com tempo sobre o cavalo, e o Matias, que tinha uma peça a menos, recuperou a peça e agora tem um monte de peão de lucro. A partida seguiu com o cavalo C6 atacando a torre persegue o cavalo, agora é uma luta sem fim. O cavalo vem, a torre dá cheque. Olha aqui, eu vou passar aqui agora os lances, bonita a luta aqui, né? O Matias vai jogando dinâmico, traz o rei, dá cheque, tira o rei aí de perto do peão, joga o rei pra longe, ataca aqui o cavalo, né? Acaba perdendo um peãozinho, mas faz parte, volta aqui o cavalo, avança, tenta criar um peão passado, dá mais um cheque. Uma luta sem fim aqui desses dois jogadores e o Matias aqui já tem 4 peões a mais, hein? Que é isso? Que loucura! E tem que tomar cuidado com duplo de cavalo, né? Esses cavalos aí dão duplo, né? Que interessante aqui a posição, né? Que você pode pensar em capturar aqui o cavalo, mas por que não avançar o peão e promover aqui pra dama, né? Ameaçar a promoção aqui pra dama. Muito legal aqui o lance, esse rei aí tá quase levando mate, hein? Bom, aqui a partida seguiu com mais alguns lances, cheque aqui de cavalo, capturou em F2, mas o Matias trouxe a dama e agora é questão de tempo, né? Porque mais alguns lances vamos passando e o Matias vai conseguindo aqui finalmente posicionar suas peças pro checkmate da escadinha, né? Não tem mais como evitar, os dois próximos lances pode fazer no pré-move e por isso uma belíssima vitória aqui do Matias contra Magnus Carlsen, hein? Quem diria, Matias, você vai poder contar pros seus netos que você estava jogando com uma peça a menos contra o Magnus Carlsen e você conseguiu virar aí a partida, né? Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com, vamos lá. Foi bem o Matias, foi bem, a gente percebe aqui pelo gráfico, né, que ele realmente saiu bem, a abertura foi ok, né, um pouco de erro dos dois lados, mas estava legal. De repente, né, deu uma pendurada lá, o adversário ficou bem pra caramba, perdeu uma peça, jogou aquele lance que não jogou bispo C1 lá, né, pendurou uma peça, o adversário ficou melhor, mas o Matias não desistiu aqui e conseguiu equilibrar e depois foi pra cima, jogou melhor aí o final e venceu aqui o Magnus Carlsen, né, uma excelente partida. Vamos aqui para a próxima partida dos inscritos. Muito obrigado, parabéns aí, Jaislane. Obrigado aí por compartilhar a partida. Vamos à próxima partida, vamos lá. Essa aqui é a partida do nosso querido inscrito, o Rodrigo aqui, o Rodrigo Gobi, né? Rodrigo Gobi, o apelido dele aqui é o Gobi Alves. E ele mandou essa partida que ela tem direito a tudo aqui, lance brilhante, promoção para cavalo, umas coisas maravilhosas. Vamos dar uma olhada aqui na partida, o Rodrigo abre aqui com E4. Jogadores mais avançados, né, galera? 1800, aí 1820 e pouco. Vamos dar uma olhada aqui a partida. C6 foi jogada a defesa Caro-Kann, D4, D5. E aqui o Rodrigo vai para a variante do avanço, E5. Bispo vem para F5, bispo E2. E agora as pretas passaram o bispo, podem jogar com E6. Cavalo F3 e aqui A6 foi jogado. Roque, C5 ataca o centro. E agora aqui bispo em E3, trazendo mais uma proteção para o peão central. E por que não ameaçando até capturar? Dama B6, o adversário bota pressão aqui no peão de B2, cavalo C3, dama por B2 capturando o peão envenenado e aqui cavalo A4, ataca a dama e ataca o peão aqui de C5, legal a abertura aqui do Rodrigo. Dama por C2 foi jogado, dama toma, bispo toma e aqui cavalo B6, espetáculo indo pra cima da torre, a torre vem pra 7, cavalo C8 perseguindo a torre vai pra 8, cavalo B6, torre A7 e aqui o Rodrigo pode repetir lance, jogar cavalo C8, ele fala, quer saber? No more draws, aqui nada de empates. Ele joga agora com torre de F em C1, aqui atacando o bispo e atacando também em C5. Não quer empatar. Bispo G6 foi jogado, D por C5, a posição é ótima aqui. Um peão aqui muito bem protegido, um cavalo aqui impossibilitando que essa torre jogue. Legal demais. Cavalo C6 foi jogado, cavalo C8 ataca a torre mais uma vez, torre A8 e aqui cavalo D6 cheque. Sensacional a manobra, atacando agora também o peão de B7, praticamente forçando a captura do cavalo e depois de bispo por D6 e por D6 e o Rodrigo tem um peão passado aqui na posição, legal demais, né? Bom, a partida seguiu aqui, uma outra opção aqui também seria capturar com o peão e tentar de alguma forma pressionar aqui no futuro o ponto de C6, tentar invadir aqui a coluna C, tentar expulsar aqui o cavalo daqui, né, de alguma maneira, e passar a torre lá na 7ª, seria um outro plano possível. Aqui o Rodrigo prefere capturar com o peão de E, cavalo em F6 foi jogado e cavalo H4 perseguindo o bispo, afinal de contas o Rodrigo tá louco pra jogar a torre aqui na casa de B1, mas o bispo não deixa. Aqui Roque foi jogado, cavalo por G6, H por G6 e agora sim a torre ganhou permissão pra jogar na casa de B1. Torre de F em B8 protege o peão, torre B2 preparou, prometeu
prometeu dobrar as torres aqui. Cavalo D7 foi jogado, F4 aqui, controlando a casa central. E agora D4 atacando o bispo. O bispo vem para F2, torre A7, super protegendo aqui o peão. E a torre vem agora para casa de D2, o Rodrigo mudou de ideia. Vamos atacar esse alvo aqui, legal, F4 impediu agora E5, né? Isolou aqui o alvo de D4 e agora atacou com força. G5 foi jogado, não tem problema, a ideia é inteligente aqui de entregar um peão para proteger o peão central, mas aqui o Rodrigo vai para um lance brilhante aqui na posição, um lance espetacular aqui, torre por peão, olha que maravilha, que esse lance faz várias coisas. Primeiro ele remove o cavalo que é o bloqueador aqui, é a peça de bloqueio dos peões, né? Aqui o adversário dele espertamente bloqueou os dois peões com os dois cavalos e é muito difícil de você quebrar essa estrutura. Então torre por D4 é um lance que seduz aqui o cavalo, é um lance sedutor, aqui o ataque da sedução. Seduziu aqui o cavalo, cavalo por D4, bispo por D4 e agora o peão ganha mobilidade e os bispos começam a se ativar. Espetacular aqui o ataque do Rodrigo, torre de A volta para 8 e agora bispo F3 pressionando aqui o ponto de B7. O computador já não gostou muito, ele preferia aqui F por G5, já garantia um peão a mais e depois seguia jogando, né? Mas tá ótimo aqui na prática entre seres humanos, tá tudo certo. G por F4 foi jogado e agora torre B1. Mais uma vez a pressão aqui para cima do peão, provocando o lance torre A7 para poder avançar o peão com um ataque descoberto, né? Excelente a posição, E5 foi jogado perseguindo o bispo recua para F2 tranquilo e aqui F5 prometendo avançar aqui com os peões, situação perigosa. Bispo por B7, agora ou nunca, atacando aí a torre. E4 foi jogado fazer o quê, né? Aqui você não pode tentar jogar um lance como torre A7, seria desastroso, né? Primeiro bispo D5, cheque, e depois aqui de rei H7 você pode capturar aqui em B8. Depois das trocas, as brancas estão completamente ganhas. Depois do lance C6 e dois peões passados e conectados, não tem como, né? Você fala, puxa, mas isso é tão forte assim? É muito, né? Aqui não tem o que fazer, as brancas estão completamente ganhas. Então a partida seguiu aqui com E4, né? Deixando aí a torre e aqui bispo D4. O Rodrigo fala o seguinte, não vai fechar meu bispo não. Passou aqui o bispo pela frente dos peões. E3 foi jogado e agora sim C6. Uma bomba aqui no tabuleiro, atacando o cavalo, rei F7. Que mais vai jogar aqui, né? O cavalo não tem mais o que fazer aqui. Jogar um cavalo F8, tá vindo bispo E5, né? A posição é dramática. A partida seguiu aqui com rei F7, C por D7 ganhando uma peça, rei E6 priorizando esses peões passados. E agora o Rodrigo vai para uma ideia muito legal aqui, ele tá com o bispo meio cravado aqui, né? O bispo não pode sair, meio não, cravado mesmo, porque também ele não tem a casa de E4, né? Que protegeria a torre, mas aqui também não dá para jogar dessa forma. Então ele vai para um lance espetacular aqui, o Rodrigo. Peão promove para cavalo aqui com cheque, protegendo aqui também o bispo e ganhando um tempo, né? Ganhando um tempo precioso aqui. A partida seguiu com torre por D8 e agora sim o bispo ganhou liberdade. Bispo por A8 e torre por A8. E depois dessa confusão, o Rodrigo tem um bispo a mais aqui e segue capturando ali em G7, bispo por G7. E agora vamos passar aqui os lances para ver como é que o Rodrigo faz para finalizar aqui a partida, né? Traz a torre, é perigoso ainda, perigosos os peões, né? Aqui viraram prioridade, pronto, eliminou os peões e agora tá meio caminho andado aí. Colocou a torre, bloqueou os ataques da torre e agora vai disparando aqui com o peão passado, sem dar chances aqui para o adversário, né? Foi simplesmente avançando e depois de torre A7 o adversário abandonou porque não dá mais. Uma belíssima vitória aqui do Rodrigo, jogou firme, hein? Jogou preciso, lance brilhante, promoção para cavalo, tudo mais, uma partida realmente muito legal. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, vamos lá. Foi bem, foi preciso aqui o Rodrigo, 93% de precisão com direito a um lance brilhante, torre por D4, foi legal, né? Foi legal torre por D4. E claro, alguns erros aqui, né? A gente vê aqui pelo gráfico que o Rodrigo estava bem melhor, jogou o lance brilhante aqui, torre por D4, ficou bem melhor, mas acabou não acertando os melhores lances segundo os computadores, né? Aquele F por G5. O adversário poderia aqui em tese ter equilibrado, mas na prática entre seres humanos era difícil demais de segurar aquele par de bispos, os peões passados, a coluna, os ataques na coluna B, era muito difícil de segurar tudo aquilo e o Rodrigo acabou conseguindo aí essa belíssima de uma vitória, né? Parabéns aí, Rodrigo, obrigado por ter compartilhado a partida. Vamos à próxima partida de inscrito aqui, vamos lá.
Muito bem, galera, vou trazer aqui a partida do Felipe Ribeiro. Um abraço, Felipe Ribeiro, nosso inscrito querido aqui, que mandou essa partida. Muito obrigado por ter compartilhado. E aqui, sacrifício de dama duvidoso aqui, galera, o sacrifício de dama duvidoso, partida de montanha-russa, uma partida deliciosa. Vamos dar uma olhada aqui. O adversário dele aqui são jogadores de 1.300 de rate. Essa bandeira eu não sei não vou arriscar não. É Hong Kong, também não ia saber essa. Muito bem, aqui o jogador de Hong Kong, vamos lá. Aqui a partida começou com E4, o Felipe responde com E5, cavalo F3, D6, protegendo o peão central, bispo C4 e aqui H6, jogando conservador aqui o Felipe, né? Por enquanto uma abertura aqui um pouco mais esperando aqui o adversário, né? O adversário segue com C3, cavalo F6, atacando o peão central e agora dama B3, pressão total já em F7. A posição é complicada, mas o Felipe encontra aqui a defesa correta, dama E7, protegeu lá em F7, D4 atacando o centro. E aqui cavalo C6 foi jogado aqui pelo Felipe, né? A posição permite vários lances aqui, até mesmo cavalo por E4 também seria possível. Mas aqui cavalo C6 desenvolvendo uma peça. A partida seguiu com D por E5, cavalo por E5, o roque foi jogado. Cavalo por F3, G por F3 e o Felipe já conseguiu uma coisa boa aqui, né? Dobrou os peões do adversário e enfraqueceu a proteção aqui do rei. Segue com B6 aqui, uma diagonal maravilhosa agora, né? B6 foi um excelente lance. Aqui torre 1 foi jogado bispo B7 e aqui bispo D2, né? Um lance um pouco complicado aqui porque tira a casa do cavalo. Aqui o bispo não tá fazendo, na verdade, nada aqui em D2, né? A partida seguiu com um grande roque, interessante. E5 tentando abrir aí, ganhar espaço. D por E5, F4, o que é isso, né? Tentando tirar proveito aqui da cravada do peão. Mas aqui dama D6 foi jogado, né? Com pressão aí na coluna D. A partida seguiu com F por E5 e nessa posição aqui o Felipe está completamente ganho. Aqui se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance das negras, as pretas jogam e ganham. Aliás, a gente tem aqui o relógio também, ó. As outras partidas a gente não tinha o relógio aqui, das demais partidas essa aqui a gente tem, tá bom? E aqui o Felipe então vai pro lance agora. Ele vai para um lance espetacular. Bom, se você encontrou aqui o lance dama C6, parabéns, né? Esse lance aqui não tem o que fazer, as pretas vão dar checkmate. Como é que vai evitar aqui esses dois lances? Vai ter que começar a entregar peça aqui, jogar um bispo D5 para não levar mate, cavalo toma e continua com forte pressão na longa diagonal aqui de casas claras, pretas completamente ganhas, né? Mas nessa posição eu não sei o que aconteceu aqui, o Felipe ele falou, hoje eu vou fazer uma imortal aqui, hoje eu vou fazer uma partida imortal. E ele, inspirado ali pelos grandes jogadores, por Rashid Nesmedinov, eu acho que ele anda assistindo muitas partidas de sacrifício de dama do canal Xadrez Brasil. E aqui o Felipe, inspirado pelo Mikhail Tal, vai pro lance dama por D2, um sacrifício de dama completamente desnecessário e maravilhoso. Completamente desnecessário e maravilhoso. A partida aqui seguiu com o cavalo por D2 e agora a torre aqui por D2. E aqui o cavalo está caindo, né? Simplesmente E por F6 seria um bom lance. Mas aqui o Felipe fez tanta pressão aqui para capturar em F7. Ele prefere capturar aqui o peão. Bispo por F7 foi jogado aqui pelo adversário do Felipe. E aqui o Felipe segue atacando. Agora falou, opa, não capturou meu cavalo, vambora. Cavalo aqui em G4 pressionando em F2. Aqui vários lances são possíveis, dama E6, cheque, captura o cavalo na sequência, mas o adversário tá com medo desse sacrifício de dama, ele segue agora com bispo H5 e aqui cavalo por F2, o Felipe quer voltar aqui pro jogo. A partida seguiu com torre de A em D1, propondo trocas, entregando aqui, né, a partida, porque aqui o Felipe tem checkmate em 2 lances, checkmate em 2, não é muito fácil, né, de achar, mas na verdade aqui é o seguinte, o bispo tá cortando várias casas de fuga, o cavalo aqui em H3 forçaria o rei para casa de F1 e torre em F2 entregaria aqui checkmate, né? Mas tudo bem, aqui o Felipe segue de uma maneira muito forte também com o cavalo aqui por D1. O adversário acabou de pendurar a torre, né? Tá de volta no jogo aqui o Felipe. A partida seguiu com torre toma, bispo C5, cheque perseguindo o rei. Ô louco, rei F1, bispo G2, começou a ficar esquisito. Quando a gente começa a levar esse monte de cheque aqui, o rei não sabe pra onde vai, vai ficando esquisito. Rei em E1 e agora torre por D1, cheque. Bispo por D1 e torre D8 trazendo a outra torre aí pro jogo. Bispo em E2... melhorando a posição do bispo, torre aqui em E8, encontrando aqui um alvo. E agora E6, avançando com o peão que está protegido aqui pela dama. Bispo H3, pressionando agora o peão aqui central. E bispo C4 foi jogado.
protegendo aí o peão de E6. A6 prometendo jogar um B5 aqui, eliminando a defesa. E aqui a partida seguiu com bispo por A6, cheque. O problema é que esse lance vem com tempo, vem com cheque, rei B8 e o bispo C4 volta para proteger o peão. E agora, Felipe, o que jogar? Rei B7, seguindo na luta. Vambora, vamos jogar um C6, vamos jogar um B5, vambora. Aqui rei D2 foi jogado e agora a torre D8, cheque perseguindo o rei. E o rei vai para C2. Não, o rei se enclausurou, aí ele se enjaulou. E agora o Felipe não perdoa. Aqui bispo F5, cheque, o rei foi para C1. E depois de bispo E3, a gente tem aqui um belíssimo de um checkmate aqui do Felipe, né? Que partida emocionante aqui. O adversário se confundiu todo com o sacrifício de dama duvidoso de longo prazo aqui do Felipe. Um sacrifício maravilhoso, né? Extremamente duvidoso e ao mesmo tempo maravilhoso aqui do Felipe, né? Parabéns aí, Felipe, pela partida. Vamos puxar o relatório aqui do chess.com, vamos lá. Foi mais preciso aqui o Felipe, 55.9 contra 39.2. E o mais divertido é o gráfico aqui de montanha-russa, né? O Felipe jogou muito bem a abertura, tava ganho ali e resolveu sacrificar a dama. O adversário ficou melhor, mas se confundiu todo. O Felipe achou um contra-jogo, o adversário voltou pra partida. Uma loucura, uma partida maravilhosa. Obrigado aí por ter compartilhado com a gente, Felipe. E vamos pra última partida de inscrito aqui desse vídeo, vamos lá. Muito bem, para finalizar aqui a gente tem a partida do nosso querido inscrito Yuri Rangel, que está jogando de negras aqui no chess.com. Muito obrigado, Yuri, por ter compartilhado aí a sua partida. E ele diz o seguinte: eu perco tudo, mas eu dou checkmate, né? Então vamos lá, lembrar que o objetivo do xadrez é checkmate. Vamos ver o que acontece aqui. Bom, o adversário aqui do Yuri abre aqui com abertura bird, né? Abertura bird, a partida já vai ser maravilhosa, né? Aqui os dois jogadores têm a média aí de 1.200 de rate. A partida seguiu com cavalo F6, cavalo F3, E6 aqui buscando as casas claras, E3 e aqui D5, dominando aí as casas claras do centro. Bispo E2 e aqui o Yuri já vai para esse cavalo G4, um ataque talvez prematuro, não sei. A partida seguiu com o roque. E aqui o Yuri vai para um ataque espetacular aqui, dama em H4, olha só, pressionando aqui o peão de F2, né? Se o cavalo não capturar a dama, né? Vamos supor que o cavalo faça outra coisa, o Yuri tem checkmate, né? Mas enfim, né? O problema é se o adversário capturar a dama, né? Mas aqui o adversário dele tem outras prioridades. Ele segue aqui com D4, afinal de contas ensinaram ele que na abertura tem que buscar o centro. A partida seguiu com o cavalo C6 aqui pelo Yuri, afinal de contas, se ele não capturou uma dama, a minha dama uma vez, é porque ele não vai capturar mais, né? Cavalo C3 foi jogado, dito e feito, e aqui o Yuri segue desenvolvendo as peças, bispo D7. E mais uma vez aqui a dama pode ser capturada, mas o adversário fala: é melhor eu proteger aqui, desenvolver aqui a dama. Dama D3 foi jogado, o Yuri segue sem nenhum receio aqui da posição. A minha dama tá escondida, a minha dama tá invisível. Grande roque aqui foi jogado, né? Simplesmente protegendo o rei. E agora cavalo D1. O adversário dele, não sei, protege a casa de F2 aqui, não sei o que ele tá fazendo, mas a dama segue invisível. A partida seguiu aqui com cavalo B4 atacando a dama. Agora aqui do adversário, dama B3 protege a dama e aqui bispo C6. Melhorando a posição do bispo, não sei, ele não tá tão melhor assim. Mas enfim, bispo C6 foi jogado e aqui A3 atacando o cavalo. O cavalo atacado vem pra casa de A6 e a dama fica feliz da vida porque ela fala: ninguém me achou! A hora que ela deu esse grito, o cavalo ouviu. O problema é esse, ele não estava vendo, mas ele ouve bem. Cavalo por H4 aqui é o fim dessa dama ousada que durou muitos e muitos lances ali na casa de H4, hein? Durou uns 7 lances lá. Bom, a partida seguiu com o bispo E7. O Yuri diz o seguinte: eu perdi a dama, mas o objetivo do jogo é checkmate. Você caiu num sacrifício que nem o Stockfish entende. Um sacrifício duvidoso de longo prazo. E agora você vai ver só o veneno que tinha capturar essa dama. Cavaleiro F3 segue H5 aqui, feroz. O Yuri segue atacando. Bispo por A6, já desesperado aqui o adversário com medo das peças do Yuri. Segue trocando peça. B por A6, cavalo aqui em F2 propondo trocas. Mas aqui cavalo em F6, eu não vou trocar peça não e você vai ver. Cavalo em E5 foi jogado, melhorando a posição do cavalo, atacando aqui o bispo vai lá para 8, ele fala: não vou trocar peça nenhuma. Aqui cavalo por F7, dando um duplo nas torres, não tem problema, eu salvo uma delas. Torre de D em F8, cavalo por H8, torre por H8, e aqui o Yuri então
tem torre a menos, tem dama a menos, mas segue na expectativa, segue aqui confiante. Importante é isso, cavalo H3 foi jogado, cavalo E4, melhorando a posição do cavalo, e aqui C4, tentando abrir espaço para atacar o rei aqui do Yuri. E o Yuri segue com D por C4, dama por C4, e agora, claro, G5 tentando atacar aqui o rei do adversário com o que ele tem, vambora, né? Aqui tentando abrir a coluna G, F por G5 foi jogado, e aqui bispo D5 com o tempo sobre a dama. A dama vem para 6 com cheque, rei D8, e aqui G6 mantendo a coluna G fechada, torre G8, e aqui dama por A7. E nesse momento eu tenho certeza que o coração do Yuri começou a bater mais forte, porque tudo que ele queria quando ele jogou G5 era abrir essa coluna G. O Yuri já percebeu os temas aqui em G2 e toda a esperança do Yuri reside nesse ataque que ele tem, é só o que ele tem. E o adversário parece ter não percebido o que está acontecendo aqui. O Yuri segue com torre por G6, dama B8, cheque, o coração batendo forte, falando, será que ele não tá vendo o rei D7? E aqui é o lance da alegria, B4, e nessa hora aqui o Yuri já tá feliz demais, mas ele ainda tem algumas etapas para cumprir. Ele tem que tirar primeiro o cavalo aqui da frente, e aqui ele é muito esperto, porque ele tira o cavalo aqui para casa de D6, finge que tá preocupado aqui com a ala da dama, e na verdade ele tá atacando lá em G2, o adversário aqui segue com bispo B2, e aqui sim é a glória do Yuri, vamos Yuri! Torre por G2, aqui cheque atacando com o que ele tem. E depois de rei H1 aqui, torre G4, que maravilha, dando cheque. E vai ser checkmate nos próximos lances aqui. Torre F3 foi jogado, dava pra cobrir com o peão apenas antes, só ia postergar o mate. Torre F3 e aqui bispo por F3, checkmate. Uma belíssima partida aqui, uma belíssima virada aqui do Yuri, né? Ele acreditou e o que ele tinha nesse ataque aí em G2 e acabou dando certo, né? Vamos puxar aqui o relatório do chess.com, vamos lá. Olha aí que maravilha, né? O Yuri sofreu na partida toda, o adversário ficaram lá brigando, até que o adversário finalmente consolidou a sua vantagem, né? Caiu dama, caiu tudo, caiu torre, acabou, né? O adversário ficou realmente muito bem, mas o Yuri não desistiu, acreditou até o final e conseguiu na sua oportunidade, agarrou a sua oportunidade e conseguiu aí a sua vitória, né? Mas é isso, galera, muito obrigado aí aos inscritos que mandaram aí as suas partidas, que autorizaram aí a gente compartilhar as partidas, realmente foram muito boas. Espero que vocês tenham todos gostado aí do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Só lhe faltava uma bela dama, Judite pouca apareceu, pra dar cheque no tabu, no tabuleiro de xadrez.